contradição que ele tem feito, porque o que a gente vê aqui que são empresas não, são só CNPJs para lavagem de dinheiro, certo? Várias empresas ligadas a Maurício Camisotti, que não é nem concorrente nem parceiro, é cúmplice, empresas ligadas à família do senhor Vigílio, ex-procurador do INSS, e até o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que era diretor de benefício do INSS. Pois bem, aí ele chega aqui e diz, não tenho relação governamental, minha empresa não trabalha com governos. Concordo com o seu Zé Trovão. Essa foto aqui, mostrada pelo relator da CPI, Gaspar, mostra exatamente o oposto. Ninguém chega assim numa reunião no dia 13 de janeiro, no início do governo Lula, para sentar com o secretário executivo, hoje ministro da Previdência, para fazer uma conversa de comadre. Na verdade, ele disse que foi convidado por esse senhor aqui, que é Leandro Chaves, sabe de quem ele é assessor? É assessor do deputado estadual Zé Queiroz, que é pai, do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. E aí ele diz que não tem relação com política e tal, mas que pena que eu não posso mais perguntar para ele, mas o careca do INSS, de acordo com o Metrópolis, mandou vender o carro de um aliado de um senador do PDT. E na página 3 dessa matéria impressa aqui, diz que esse carro estava em nome desse Gustavo Gaspar, que o PT do Lula, que votou contra quebrar o sigilo e convocá-lo hoje o PT e a base do governo Lula votou contra, esse Passat que era para vender estava, sabe onde estacionado, senhor presidente? Na empresa BSB Consulting, na Brasília, que ele acabou de admitir que é dele. A empresa do Gaspar, que foi assessor de quem? Do Volney, o mesmo senador da República do PDT, do mesmo partido do ministro da Previdência, Volney Queiroz do Lula, que viaja no mesmo jatinho do Eric Marinho. E na página 3 dessa matéria nós vemos as fotos do senador Weverton, que viaja no mesmo jatinho, do advogado depois da operação sem desconto constituído pelo senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, ou seja, advogado dele também, eles vão no mesmo jatinho e ele diz que não tem relação com o governo. Está aqui o advogado esse que o defendeu depois da operação sem desconto, ex-assessor do Weverton, do lado do seu chefe. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí ele diz que foi o filho dele, eu queria dar a oportunidade dele responder, para saber o que o filho dele, afinal de contas, foi fazer no shopping no Pier 21, porque ele diz que o filho, por acaso, foi lá e daí viu os carros que são atípicos. Só que o próprio careca do INSS tem Porsche, tem Mercedes, aliás, tem uma Porsche que ainda não foi recolhida pela Polícia Federal. Tem 11 carros, que eu queria saber onde estão, senhor careca, porque ainda não apareceram esses 11 carros, não foram ainda bloqueados pela Polícia Federal. E ele acha que vai nos enganar aqui dizendo que o filho dele estava curioso para ver as Ferraris no mesmo dia, depois da operação da Polícia Federal, porque qualquer pessoa se espanta em ver uma Ferrari, quando ele tem 11 carros de luxo que a polícia ainda não apreendeu, fora os que já apreendeu, inclusive alguns Porsches. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete Davi Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que está aqui, ó. Lula, eu queria tanto perguntar, não vou poder, se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não,
junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Eli Cohen, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele está botando a culpa no contador. Ah, quem sabe isso foi um problema de contador. O seu Milton veio aqui, senhor Careca, e disse para todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisas que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Para concluir, senhor presidente, pois não, a gente viu desde o início aqui, só para uma pessoa muito fria, inteligente sim, mas eu queria dizer até por conta do roubo hediondo que foi cometido, só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos, e hoje fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Por favor. Eu espero, senhor... Todos eles nos merecem o respeito, com certeza. O fato é que, quando se começou a matéria no Metrópolis, ela veio de origem de dois senhores, um dos quais esteve aqui, a CPMI, volta a repetir isso. Exatamente, o advogado Eli Cohen. E ele, ao que me consta, não trouxe nenhum documento. Esse é fato. Mas denegriu aqui a imagem de muitas pessoas e de muitas empresas, sindicatos, enfim. O fato é que isso tudo leva a todos, a sociedade como um todo, a pensar justamente isso. Houve um desfalque, houve um rombo. Não vou negar que possa existir falhas, porque todo mercado de grandes concentrações, podemos pegar aviação aérea, cartões de crédito, os PROCONs estão aí cheios dessas reclamações. E cada mercado dele tem o seu percentual lá estatístico. Função, TV por a cabo, TV a cabo, assinante de celular, todos têm a sua reclamação. Estamos falando de consumidores que correspondem a quase 20% da população brasileira, que certamente fazem parte dessas estatísticas em outros campos aí, quer seja telefonia celular, cartão de crédito, enfim, engrossam essa fila. Mas o fato de falar que isso tudo está atribuído a um sistema, gente, vamos dar uma olhada na fragilidade que se enfrenta a Previdência, o INSS, sucateamento, vazamento de senhas, tudo notícia da mídia. A movimentação financeira de cada uma delas. Acho que todo empresário da iniciativa privada tem no seu planejamento o seu crescimento, o seu desenvolvimento a médio e longo prazo. Verifique quantas dessas empresas são ativas. Como o senhor bem disse, não há criminalidade nenhuma em abrir uma empresa e, aos poucos, ir executando um planejamento. As receitas das empresas, acabei de falar, reunião no Ministério. Essa pergunta foi respondida, mas eu vou lhe dizer aqui. Sabe o que ela não consta? Porque eu estava acompanhado do Leandro Fonseca, uma pessoa que nada tem a ver, nós não tínhamos a ver com nada com essa pauta. Simplesmente eu participei, porque o Leandro Fonseca é um amigo, um parceiro de negócios no estado do Pernambuco, que, aliás, nem prosperou. Tentamos fazer, mas viu uma inviabilidade. E eu não pude ligar 2 clientes. Senador Everton. Senador Everton foi uma pessoa que eu fui esse costelão na casa dele para tratar do assunto de cannabis. Olha só que interessante sobre isso aqui. O Dia do Autismo, ele é celebrado, se não me engano, acho que dia 5 de outubro, se eu não me engano. Em um final de semana, do qual estava sendo celebrado esse dia, a Polícia Rodoviária Federal fez um evento do autismo, distribuindo panfletos aqui em Brasília, na Via Épia, sentido Parque Shopping, ao setor de indústria. Estávamos indo a uma compra de materiais para o final de semana, como todo casal faz no final de semana, abastecer sua casa. Vimos o evento. Falei, puta, tá falando sobre autismo ali. Vamos retornar para ver o que é. Ah, já passou e tá, vamos primeiro fazer a compra. Fizemos a compra, voltei. Retornamos ao evento, parei meu carro, perguntei quem que estava organizando o evento. De pronto, fui recebido por uma senhora com 2 crianças autistas, e eu perguntei quem que estava organizando aquilo. Me indicaram a pessoa da Polícia Rodoviária Federal, e eu me apresentei. À época, eu estava com uma representação de uma marca internacional
de produtos à base de cannabis. Me identifiquei quem era, que era o representante, queria saber de que forma eu poderia contribuir, estava ainda me aproximando desse mercado. E essa senhora falou assim, o meu filho usa produto a cannabis, inclusive dessa marca, e nós não estamos encontrando. Foi essa a aproximação. Quem é essa funcionária? Ela trabalha, ou trabalhava, no gabinete do senador Everton. Mera coincidência? Mera coincidência. Sabe por quanto tempo eu fiz a doação do medicamento para essas crianças? Até recentemente. A ligação com pessoas do gabinete do senador Everton, como o Adroaldo, aqui citado, meramente por uma interação de dividir essas doações, ou a ponte com essa pessoa. Não tenho pauta com o governo, não tenho pauta com interesse em nada. A aproximação com o senador Everton para tentar entender, porque nem prosperou, foi meramente para tentar entender como anda o processo regulatório de cannabis aqui no Brasil. Seja na fábrica, no plantio, meramente isso. Eu acho que um brasileiro, um empresário que quer, ele precisa pelo menos entender essas abordagens. Senador Seco. Esse daí, eu tenho que respeitar a decisão da vossa casa, mas lhe afirmo, não foi motivado por mim, senão não estaria aqui para falar abertamente e responder olhando nos seus olhos a verdade. Veículos. Eu tenho uma empresa de comércio e locação.